Olá, pessoal. Comentar uma decisão aqui do Canadá na área de patentes implementadas por software, né? É uma patente que trata de um método para jogar pôquer, cartas, né, no computador. Então é o caso do SOM versus Canadá. Foi decidido agora em novembro de 2025. O Tribunal Federal do Canadá decidiu que o comissário de patentes, no caso o escritório de patentes do Canadá, cometeu vários erros de direito ao rejeitar um pedido de patente que trata de um método para jogar cartas. O caso foi devolvido para reexame, segundo critérios do tribunal. Essa é a decisão mais recente sobre invenções implementadas por computador no Canadá, após o caso Benjamin Moore, de 2023. O pedido de patente, que é o CA 270-1028, ele reivindicava um novo método de jogar pôquer, realizável por cartas físicas ou pelo computador. O comissário entendeu que os elementos físicos, cartas, computador, eram essenciais, mas que a invenção real era apenas o método do jogo, considerado abstrato e não físico. Com isso, ele entendeu que aquilo não era uma arte, na definição da lei, do artigo 2º, e era, portanto, abstrato, segundo o parágrafo 27.8. Portanto, não patenteável. A reivindicação, eu vou ler uma parte da reivindicação, né, que é assim: método de jogar um jogo de cartas que compreende os passos como permitir que uma pluralidade de jogadores aposte pelo menos uma primeira aposta num determinado local, em um primeiro pote, e uma segunda aposta em um segundo pote. Distribuir a cada jogador uma mão inicial composta por um número pré-determinado de cartas. Cada jogador dividindo sua mão inicial em uma primeira mão e uma segunda mão, sendo a primeira mão composta por um número pré-determinado de cartas correspondente a esse primeiro pote, e a segunda mão com o segundo número pré-determinado de cartas correspondente ao segundo pote. Os jogadores que jogam uma primeira partida de pôquer com a primeira mão, sendo o vencedor dessa primeira partida, recebem o primeiro pote. Os jogadores jogando uma segunda partida de pôquer com a segunda mão, sendo o vencedor da segunda partida, ganham a primeira parte desse segundo pote. Durante as rodadas, as apostas da primeira e segunda partida de pôquer, revelando 3 ou mais cartas comuns para serem usadas por cada jogador nas duas mãos e distribuindo várias cartas de baralho, antes de revelar uma carta comum, correspondente ao número de cartas da segunda mão em relação à mão em teste. Então ele segue, ainda é uma reivindicação grande, mas dá para perceber que você está descrevendo ali como distribuir as cartas, como as pessoas jogam, em que momento que elas jogam, como é que se dá o jogo e a distribuição das cartas. Tá? Quais foram os erros apontados pelo Tribunal Federal? Bom, erro número 1. A interpretação do escritório de patentes, que rejeitou, né, ela falhou na interpretação das reivindicações, que aplicou um teste formal, mas não interpretou as reivindicações com o olhar de um técnico no assunto. Sem a interpretação adequada, toda a análise subsequente ficou comprometida. Só esse erro já justificaria o reexame da patente. Tá? Erro número 2. Ele focou na invenção que ele chamou de invenção real, em vez do que está escrito nas reivindicações. Então, ele tentou extrair das reivindicações o que seria uma invenção real. E aí ele identificou a regra de jogo. Na verdade, o comissário diz que isso está errado, que a análise dessa invenção real foi baseada somente no que está na relatório descritivo e ignorou o objeto das reivindicações interpretadas intencionalmente. Isso viola a regra fixada pela Amazon, que é um caso lá de 2011, em que a patenteabilidade depende das reivindicações e não do relatório descritivo. Erro número 3. A análise removeu indevidamente os elementos físicos da análise. Então, o comissário desconsiderou as cartas, desconsiderou o computador e reduziu tudo a um método abstrato. O tribunal afirmou que as combinações específicas desses elementos conhecidos isoladamente, isso em combinação pode ser patenteável e que a análise não pode remover artificialmente a fisicalidade presente. Também esclareceu que a noção de invenção real ela só é válida
como parte da interpretação das reivindicações e para aplicar o teste de Schlumberger. É uma decisão da Corte Canadense. Quando a única contribuição inventiva é um algoritmo. Mas isso não pode substituir a interpretação adequada das reivindicações. Quarto erro, aplicação errada do conceito de arte. O comissário aplicou a definição já ultrapassada de Lawson. Lawson, uma decisão lá de 1970, segundo o qual uma arte exigiria alteração física de um objeto. Então, para o tribunal, isso já está superado. O tribunal declarou correta a definição que aparece em Shell Oil. Shell Oil é uma decisão de 1982 e que foi reafirmada em Progressive Games, que é uma decisão de 1999. Ou seja, uma arte patenteável não precisa transformar fisicamente um objeto. Não há uma proibição automática contra a patente envolvendo regras de jogo, né? O que acontece aqui na lei brasileira. Na canadense não tem essa exclusão de métodos de jogo. O tribunal também observou que o manual de exame, na seção 17.03.09, está desatualizado em alguns pontos à luz do que já foi decidido no caso da Amazon. Conclusão, o tribunal anulou a decisão do escritório de patente, determinou um reexame com base na interpretação correta das reivindicações e a aplicação dos precedentes da Amazon, da Shell Oil, da Schlumberger e Benjamin Moore. O procurador-geral tem 30 dias para recorrer ao Tribunal Federal de Apelações. Então é isso. Muito obrigado, então.